Meu amigo e minha amiga, tem coisa melhor do que descobrir um jogo que ninguém nunca te contou? Ou melhor ainda, relembrar aquele clássico que marcou a sua infância? Cara, é um sentimento muito legal, né? E hoje a missão é exatamente essa, te mostrar jogos do PlayStation 1 que foram esquecidos e ignorados por muita gente. E vou logo te dizendo, aqui não tem lista genéricazinha não, viu? Aqui a gente vai fundo pra resgatar games com alma, jogabilidade diferentona e histórias que mereciam estar em destaque até hoje. Mas enfim, bora começar mais um vídeo da nossa série de jogos desconhecidos e esquecidos do PS1. E se tiver curtindo essa série, não esquece do like e da sua inscrição aqui no canal. Então sem mais enrolação, bora começar! Dessa vez vamos começar falando do The Police. Imagina só, um futuro distópico em que corporações dominam tudo e a polícia virou uma espécie de força militar ultra tecnológica. Esse é o mundo do The Police, onde a história gira em torno de Jake, um ex-militar que entra pra The Police tentando descobrir o que aconteceu com a irmã. E é claro que ele acaba se envolvendo numa conspiração corporativa cheia de reviravoltas. E o jogo coloca a gente no controle de um helicóptero futurista patrulhando cidades densas e cheias de neon. E o gameplay é basicamente a gente fazendo as patrulhas, vendo coisa errada e mandando bala em geral, seja em carros pelas ruas ou nas alturas contra jatos futuristas. E a jogabilidade é bem desafiadora, principalmente porque a gente tá pilotando um helicóptero num ambiente 3D fechado e com limitação de visão. Cara, não é moleza não, tá? Mas assim, depois que você pegar o jeito já era. Acredito que The Police foi um jogo ousado, criativo, com atmosfera marcante e que quase ninguém comenta hoje em dia. Ou talvez poucas pessoas conhecem, mas ele traz um gameplay simples e ao mesmo tempo desafiador e principalmente divertido. E isso aqui, cara, é o que mais importa. Muita gente não sabe, mas o PlayStation 1 teve um jogo do Planeta dos Macacos. Eu mesmo nem sabia, cara, mas sim, ele teve. É o Planet of the Apes, que é uma adaptação do filme que saiu lá em 2001. Mas esse jogo é mais baseado na adaptação do filme clássico lá de 1968. E quem relembrou dele foi o Rafael Lima, valeu demais, meu irmão. Em Planeta dos Macacos, a gente joga com Ulisses, um astronauta que cai num planeta dominado por macacos inteligentes, e onde os humanos vivem como selvagens. A premissa aqui é fiel ao espírito do filme original, com bastante crítica social, exploração e aquela sensação de estar sempre em desvantagem. A jogabilidade é bem focada na exploração, resolução de puzzles e um pouco de combate no decorrer do caminho. De modo geral, ele tenta ser um jogo mais pensante do que seguir aquela ação desenfreada. Então para jogar precisa de um pouco de paciência, porque ele é um pouco devagar. Aparentemente é um jogo simples, mas ele tem muito mais coisa legal do que parece à primeira vista. Se você curte ficção, exploração e não liga para controles antigos, acredito que esse joguinho aqui pode te agradar. Se você ouvir falar de Pitfall, provavelmente vai lembrar do jogo de Atari, não é verdade? Aquele clássico dos anos 80. Nossa, cara, quando eu era pequeno meu pai tinha um Atari e ele jogava muito esse clássico, velho. Mas eu quero falar aqui do esquecido Pitfall 3D, Beyond the Jungle, que chegou no PS1 em 1998 e foi uma tentativa da Activision de dar uma sobrevida à franquia, trazendo o herói Harry de volta em uma aventura com gráficos tridimensionais, cenários variados e até dublagem, com ninguém menos que Bruce Campbell, o eterno Ash de Evil Dead. Mas antes, quem relembrou dessa maravilha de jogo aqui foi o Ferreira96, o Adriano BS e o canal Origami X. Tamo junto demais, galera. Beleza, aqui a história começa logo com Harry sendo jogado em outra dimensão, onde ele precisa salvar um mundo estranho da destruição. É um daqueles roteiros bem simples, mas que funcionam só pra te colocar logo na ação. A jogabilidade tenta manter a pegada de plataforma clássica, só que agora, né, em 3D. A gente pula, escala, luta e principalmente tenta sobreviver às várias armadilhas e os vários desafios de plataforma. Pitfall 3D, pelo menos pra mim, é um jogo divertido, com vibe nostálgica e aquele jeitão de aventura clássica que faz falta hoje em dia. Não é desconhecido, e isso é bem claro, né? Mas se por acaso ele for pra você e você curte jogos com muitos desafios, cara, esse aqui sem dúvidas é um bom jogo pra você experimentar. Mas bora seguir com o próximo jogo que, meu amigo, tem muito desafio também.
Kagero Deception 2 é um daqueles jogos que pouca gente lembra e que entrega uma proposta tão diferente que até hoje não tem nada parecido. Esse jogo é basicamente um Tower Defense, só que cheio de armadilhas macabras e com uma atmosfera com pegada sombria. E quem pediu para eu trazer essa joia do PS1 foi o Alex Marcelo, o canal Retro Geek, o Hugo Aparecido, o Wanderson Macedo, o Super Baraka e o Vinícius Massoco. Muito obrigado pela recomendação, galera. Mas bora começar falando da história que gira em torno da Malenia, uma jovem controlada por um culto bizarro e forçada a matar invasores em sua mansão. E sim, a gente joga com ela, mas aqui, meu irmão, não tem espadas ou magias. Aqui o combate é 100% baseado em armadilhas e nossa missão é usar o cenário e a criatividade para eliminar os inimigos. Então o gameplay aqui é todo estratégico. A gente posiciona as armadilhas em tempo real e precisa atrair os inimigos para elas, tudo combinando em sequência. Tipo assim, ele chega em um determinado ponto que você colocou a armadilha, fica preso em algo, depois uma bola gigante esmaga ele e finaliza numa parede de fogo. É um pouco aleatório eu falando assim, mas no gameplay, cara, é muito massa e satisfatório montar essas combinações. E eu sei que muita gente conhece esse game, mas também muitas outras nunca nem ouviram falar. E ele não é um jogo para quem busca ação frenética, mas para quem curte bolar planos diabólicos para derrotar os inimigos, cara, vai se divertir demais com esse game aqui. Pode dar uma chance que vale muito a pena. Bora continuar agora com o esquecido joguinho do Ratinho Stuart, é o Stuart Little 2. E esse jogo aqui provavelmente marcou a infância de muita gente, inclusive a minha. E quem relembrou dessa pérola aqui foi o nosso amigo Bruno Pulikovski. Foi mal se eu falei teu nome errado, mas tamo junto. Stuart 2 tem aquele jeitinho clássico de plataforma 3D com carinha de jogo infantil. E a história é basicamente a mesma do filme. Stuart tem que ajudar a sua amiga Margalô e impedir os planos de um falcão malvadão. Basicamente é isso. Mas o foco aqui é na jogabilidade divertida, com fases variadas e objetivos simples, mas viciantes demais. A gente coleta moedas, pula em plataformas, voa com aviões de brinquedo, anda de skate, enfim, tem uma boa variedade de coisas para fazer nas missões, e isso aqui é divertido demais. A dificuldade é bem acessível, então é um ótimo jogo para relaxar ou apresentar para quem não tem tanta experiência com games antigos. E olha, mesmo sendo um jogo licenciado, Stuart Little 2 tem muito capricho. Se você nunca jogou, ou até se você já jogou, cara, vale a pena conhecer ou relembrar essa joia esquecida do PS1. Cara, Ehrgeiz God Bless the Ring é um jogo que parece que caiu num buraco negro do tempo. Ele foi lançado lá em 98 pela Square e ele é um jogo de luta em arena 3D, mas o charme dele tá nos detalhes. Personagens do Final Fantasy VII como Cloud, Vincent Valentine e Sephiroth entram no elenco, o que já era motivo suficiente pra galera jogar. Mas antes de continuar, quem relembrou ele foi o Night Soul e o Jordano Marques, valeu demais. Ehrgeiz traz um gameplay bem diferente para a época, com arenas que a gente pode se movimentar livremente, botão de pulo, coisa bem rara em jogos de luta, agarrões, especiais e um sistema de esquiva super solto. Então é um jogo de luta diferenciado mesmo. Porém, o que é mais interessante é que a versão de PS1 conta com um modo especial, um modo RPG estilo Dungeon Crawler que é chamado de Brand New Quest, The Forsaken Dungeon. Ele é literalmente outro jogo dentro do jogo, e aqui a gente assume o papel de Koji ou Claire e mergulha em uma dungeon que parece ter saído direto de um RPG clássico, com progressão de nível, coleta de itens, gerenciamento de inventário e batalhas contra monstros em tempo real. A movimentação é toda em terceira pessoa, estilo top-down, e conforme a gente avança nos andares, a dificuldade vai aumentando, forçando você a pensar estrategicamente sobre como usar os seus recursos. Irmão, esse modo tem até sistema de fome, que obriga a gente a buscar comida para não morrer no meio da dungeon. Cara, a vibe é bem parecida com Diablo, só que adaptada ao mundo de Ehrgeiz. Então Ehrgeiz é um jogo de luta muito diferenciado. Hoje muita gente esqueceu dele, porém a gente tá aqui para relembrar e conhecer essas pérolas. Então se não conhecia, fica aí a recomendação. Bora continuar com o jogo Jeremy McGrath, Supercross 98. Esse aqui é uma lenda. E esse jogo aqui é pra quem curte motocross raiz, com trilha na terra, pulos gigantescos e competição pesada. E olhe, pra época, esse game entrega muito bem a vibe de motocross. E quem fez a boa de relembrar essa joia foi o meu parceiro Jamesin, tamo junto. Supercross 98 traz várias pistas cheias de curvas fechadas, rampas e vários obstáculos. A gente pode escolher entre uma variedade de motos e modos de corrida
corrida, incluindo campeonato, single race, time trial e também modo para 2 jogadores. A jogabilidade de modo geral é bem direta, sem frescura e é até divertida quando você pega o jeito, tá? A física das motos pode parecer estranha para quem tá acostumado com os jogos mais modernos, mas meu amigo, pra época ele fazia bonito demais, viu? Supercross 98 é um jogo divertido para quem quer algo rápido, competitivo e com uma vibe de nostalgia. É ótimo para quem gosta de velocidade e quer sair um pouco dos jogos comuns do PS1. Esse aqui literalmente é pra aquela galera que cresceu gritando, é hora de morfar! Vamos falar do Power Rangers Wild Force, que foi lançado só no Japão lá em 2002, bem no fim da vida do PS1. E quem relembrou dessa raridade aqui foi o nosso amigo Ivan, muito obrigado pela participação. Pra quem não sabe, o que eu acho bem difícil, esse jogo é baseado na 10ª temporada da série Power Rangers, que aqui no Brasil conhecemos como Power Rangers Força Animal. Esse é clássico demais. E esse jogo é basicamente um beat up em rolagem lateral, onde a gente escolhe um Ranger e sai descendo a porrada em geral. Dá pra jogar com vários Rangers, inclusive o Megazord. Não é um jogo perfeito nem tão profundo em mecânicas e sistemas de combate, mas ele entrega bem o que promete, muita pancadaria nostálgica. O mais triste é que como ele ficou preso no Japão, quase ninguém jogou isso, mas acredito que vale a pena conhecer, claro né, pra quem curte esse estilo de jogo e principalmente pra quem curte os Power Rangers. Vamos falar de um jogo bem diferente, é o Monster Rancher Battle Card Episode 2. Esse aqui é um spin-off da série principal, Monster Rancher, mas ao invés de treinar monstros para brigar, a gente monta decks de cartas e participa de batalhas estratégicas em turnos. É basicamente um Yu-Gi-Oh! Misturado com RPG. E quem recomendou ele foi o canal Stumble Rumble, valeu pela participação. Aqui você é um domador que participa de duelos em busca de fama, enfrentando outros domadores com seus próprios decks. E as mecânicas aqui são bem sólidas, com 3 tipos principais de cartas: ataque, defesa e suporte. E também tem as regras que exigem pensar bastante a cada rodada. Eu não sou muito conhecedor de jogos de carta, mas acredito que esse jogo é daquele tipo que te prende quando você começa a entender como montar combos e lidar com diferentes situações. Pra quem gosta de jogos de cartas e conhece a franquia Monster Rancher, pode ser que goste desse jogo também. Vamos falar agora de jogo de corrida, só que bem diferentão. É o Art Truck Battle 2, conhecido no Japão como Bakuzou Denketora Dessensu 2. E como o nome já entrega, é um jogo de corrida de caminhões. Mas cara, não é qualquer caminhão não, tá? Aqui a gente pilota os famigerados caminhões Denketora, que são caminhões absurdamente decorados, com luzes neon, pinturas estilosas e muito cromo. E esses caminhões são bem populares no Japão. Mas antes, quem recomendou ele foi o Alisson Castro e o Laubstein. Muito obrigado pela participação. A ideia desse jogo é bem simples: vencer corridas nas estradas japonesas e ir ganhando dinheiro para personalizar seu caminhão ainda mais. Mas tem um detalhe: as corridas não são só velocidade, você também precisa batalhar com outros caminhoneiros, basicamente bater nos outros caminhões para passar na frente. É bem louco esse jogo. Recentemente eu trouxe o primeiro jogo Art Truck Battle aqui na série, lá na parte 9, o link vai estar no primeiro comentário fixado para você conferir. E por serem jogos exclusivos do Japão, pouca gente teve contato com esses dois jogos, mas sério, eles são divertidos e totalmente fora da curva. Se você quer algo único, diferente e cheio de estilo, precisa dar uma chance para esse jogo aqui. Beleza, bora falar agora do Death Trap Dungeon, que é um dos jogos mais bizarros e intensos do PS1. E quem recomendou ele foi o Jonathan Marcondes e o Der Vermelho, muito obrigado pela participação. Death Trap Dungeon é baseado em um livro da série Fighting Fantasy, e o jogo te joga dentro de um calabouço cheio de armadilhas mortais, criaturas bizarras e combates brutais. Você pode escolher entre 2 personagens, um guerreiro ou uma mulher guerreira, que não parece ser uma guerreira, mas os dois estão prontos para encarar um torneio mortal onde só um pode sair vivo. Então o jogo no geral é de ação com pancadaria, armadilha e exploração o tempo inteiro, cheio de emboscadas, inimigos fortes, salas mortais, decisões que te ferram se você vacilar, jogabilidade desafiadora e muitos bons momentos de desafio. Então Death Trap Dungeon é um jogo diferenciado. Se você curte desafios, clima sombrio e não se importa tanto com gráficos datados, esse jogo aqui é uma pérola esquecida ou talvez desconhecida que merece sua atenção.
Need for Speed hoje é um dos grandes nomes dos jogos de corrida, e quando a franquia estava começando lá no PS1, ele teve alguns lançamentos que hoje são bem esquecidos, mas aqui eu quero relembrar com você, ou conhecer com você, o Need for Speed Porsche Unleashed, que como o nome já diz, foca só em carros da marca Porsche, o que meu amigo já torna ele diferente logo de cara. E ao invés de ser mais um jogo de corrida arcade com vários carros diferentes, aqui a gente acompanha a evolução da fabricante alemã, começando pelos modelos clássicos dos anos 50 até os esportivos modernos da época que o jogo foi lançado. E quem relembrou dessa joia aqui foi o meu parceiro El Matador, tamo junto meu irmão. Porsche Unleashed traz uma jogabilidade bem mais puxada pro lado da simulação, o que era bem ousado pro PS1 e isso deixava as corridas mais realistas e técnicas, já que cada veículo aqui tem um estilo único de responder os comandos. Em cada era que a gente passa durante o gameplay, tem os mais lentinhos, como também tem aqueles carros mais velozes. Sinceramente eu não sei se ele fez sucesso tanto quanto os outros Need for Speed no PS1, mas cara, ele é um baita jogo, tem gráficos ótimos pra época e uma jogabilidade bem divertida. Pra mim, esse jogo merece uma chance. Meu amigo, se você curte coisas bizarras, criativas e meio insanas, Wild 9 é exatamente isso. Mas quem desenterrou essa joia esquecida foi o meu parceiro Paulo Eduardo, o Jonas Zombi e o Dom Nandinho. Valeu demais, galera. Wild 9 coloca a gente no controle de X-Major, um garoto que é teleportado para uma galáxia cheia de criaturas esquisitas e perigosas. E basicamente ele precisa reunir os outros membros do grupo Wild 9 e salvar o universo do vilão malvadão. Basicamente a premissa do jogo é essa. Mas falando da melhor parte, que é o gameplay, aqui ele mistura fases de plataforma bem desafiadoras e na jogabilidade temos um equipamento bem doido chamado Rig, que basicamente é um sistema de raio de energia que a gente usa para passar por desafios, como se balançar para chegar em algum local, resolver puzzles ambientais como pegar a chave para liberar caminhos e principalmente para agarrar os inimigos e torturar eles de formas criativas e bem aleatórias, tipo jogar na lava, esmagar, arremessar contra paredes. É uma mecânica diferente, mas muito legal e digamos que te incentiva a ser cruel, mas de uma forma mais divertida. Mas é sério, por mais que seja um jogo esquecido atualmente, Wild 9 é um jogo massa, vale a pena dar uma chance porque é original, divertido e foge do comum. Olha só, se você curte jogo de tiro mais sério, estilo missão secreta em ambiente urbano, Delta Force Urban Warfare é um nome que devia estar muito mais no radar da galera que curte jogos de tiro retrô. Ele veio da famosa série de PC, mas teve essa versão exclusiva pro PS1 que muita gente nem ficou sabendo que existia, até porque ele chegou lá em 2002, né? Quando o PS2 já tava ali, fazendo a galera pirar. Mas antes, quem relembrou desse jogo foi o Demetrius Ricon. Obrigado pela recomendação, meu irmão. Beleza, aqui a gente controla um agente da Delta Force, que é aquele esquadrão de elite dos Estados Unidos. E a parada aqui é realizar missões em cidades, portos, bancos, tudo com bastante foco tático. Ele tem missões bem variadas, que vão desde resgatar reféns até invadir bases secretas, mas sempre com um foco mais estratégico do que sair atirando igual doido. A jogabilidade, claro, tem suas limitações por causa do PS1, mas ainda assim o jogo oferece mira livre, fases longas e uma variedade muito boa de equipamentos e armas como rifles de precisão, explosivos e até visão noturna. Sim, e em algumas fases exigem até abordagens diferentes, o que evita totalmente a repetição. No geral, é um jogo que, se você curte FPS mais cadenciado, vai te prender fácil, principalmente considerando que é um título de PS1 e que entrega uma ótima experiência. E falando em ótima experiência, vamos falar do clássico esquecido ou desconhecido para algumas pessoas, Tenchu Stealth Assassins, que é o primeiro jogo da clássica franquia Tenchu. E esse aqui é aquele tipo de jogo que quem jogou lembra com carinho, e quem não jogou tá perdendo uma das experiências mais marcantes do PS1. Mas se você não jogou, não se preocupa não, bora conhecer ele melhor, depois você corre para jogar ele, tá? Mas antes, quem relembrou desse clássico aqui foi o Vinícius Segrini, o Léo Kiba e o Rony Alessandro. Muito obrigado por relembrar essa joia. Tenchu Stealth Assassins é um jogo de ação furtiva que coloca a gente no controle de dois ninjas assassinos, Rikimaru e Ayame. E a ideia aqui é bem simples, invadir fortalezas, eliminar alvos e sair sem ninguém te ver. Falando assim parece bem simples, né? Mas na prática, meu amigo, o negócio é tenso, viu? Aqui é tudo sobre planejamento, observação e usar as ferramentas ninjas do jeito certo. Shurikens, bombas de fumaça, ganchos, tem até aqueles golpes stealth que cortam a
garganta do inimigo sem ele nem saber de onde veio. Só que assim, se você for pego no flagra, até dá pra lutar, tem espadas, combos, bloqueios e tudo mais, mas o ideal mesmo do gameplay é se manter nas sombras, se esconder nos telhados, se mover em silêncio e eliminar os inimigos com ataques furtivos, tudo seguindo o famoso stealth kill, que tem até umas animações bem estilosas. E assim, Tente não é sobre matar, é sobre pensar, planejar e agir com precisão, o que deixa cada missão tensa e muito envolvente. Pra quem curte jogos de stealth ou de ninja com aquele toque de Japão feudal, recomendo demais esse jogo, porque ele é um verdadeiro clássico esquecido do PS1 que merece sempre ser relembrado. Outros jogos que você precisa conhecer ou relembrar tá na nossa playlist de jogos desconhecidos e esquecidos do PS1 que eu tô deixando aí na tela. Mas calma aí, cara, não clica agora não. Já conferiu se deixou o seu like e se inscreveu aqui no canal? Não esquece disso, que isso é muito importante, tá? Mas se já conferiu e tiver tudo certo, clica nessa playlist que eu tô te esperando lá.